Olá pessoal, atendendo aos pedidos dos inscritos no canal, de muitos amigos, de muitos familiares, hoje eu vou contar algumas histórias sobre a nossa casa na praia. E para gravar esse vídeo, nada melhor do que eu estar aqui à beira da praia, aproveitando alguns dias de férias que eu tenho, esse local paradisíaco, sentindo o cheiro do mar, ouvindo o barulho das ondas. Só que não. Na verdade, eu estou em casa, aproveitando alguns dias de férias, mas aquelas férias que a gente mais trabalha do que se diverte, mas sempre está aqui gravando esse vídeo com todos aqueles que me seguem, todos aqueles que são inscritos no canal, pessoas queridas, amigos, familiares, é um motivo de grande alegria. Meu filho Rafael, que foi tirar as férias, visitar a sogra nas férias, então eu estou utilizando aqui o estúdio dele hoje para gravar. Se o áudio estiver ruim, a culpa não é do equipamento, a culpa realmente é do locutor, é do narrador. E quando a gente fala em casa na praia, vem logo à nossa mente aquela imagem. Nós estarmos num local paradisíaco, com palmeiras, com a grama encontrando o mar, com a montanha também chegando a alguns pontos no mar, formando ilhas, baías, reentrâncias, locais bem agradáveis, como aquelas mansões que nós vimos nos filmes na Califórnia, nós vimos aqui no Nordeste do país, no Rio de Janeiro, então a gente fica com aquela imagem. Mas vamos entender o que é uma casa de praia no Rio Grande do Sul, particularmente nos anos 70. A primeira coisa que a gente tem que entender é que já é uma região de clima frio naturalmente, embora o verão seja bem quente. Mas mesmo nos dias mais quentes, com a temperatura superior até a 40 graus, nós somos influenciados no sul, até o Espírito Santo inclusive, pela corrente das Malvinas, que é uma corrente de águas geladas. Somente a partir de Guarapari, no Espírito Santo, e aí nós vimos todas aquelas praias quentes do Nordeste, é que o nosso litoral é influenciado pela corrente do Golfo, que é uma corrente de águas quentes. Ou seja, no Rio Grande do Sul, a água sempre fria, o ano todo. Uma outra questão interessante é que esse litoral, chamado litoral norte do Rio Grande do Sul, é uma faixa de areia de praticamente 100 quilômetros que não tem nenhum acidente geográfico. Não tem nenhuma baía, nenhum istmo, nenhuma ilha, nada que mude aquela paisagem. Ou seja, nós andamos ali pelo litoral praticamente 100 quilômetros só vendo uma faixa de areia. Na época, nos anos 70, nós tínhamos apenas um município, Tramandaí, que ele concentrava todas essas praias do chamado litoral norte. De Quintão até a própria cidade de Tramandaí, até a barra do rio Tramandaí, era um único município. Quanto mais próximo de Tramandaí da sede, melhor era o serviço, maior era a qualidade de vida, nós tínhamos inclusive uma população fixa. Quando nós vínhamos mais para o sul, na verdade nós tínhamos apenas uma população que vinha no veraneio e o restante do ano as casas de praia ficavam vazias. Só quem habitava lá o ano todo era um ou outro aposentado, um pequeno comerciante, pescadores, carroceiros, poucas pessoas ficavam na praia. A casa de praia que foi comprada pelos meus pais em 1975, 1976, ninguém lembra mais direito a data precisa, ela era inicialmente apenas um quadrado feito de alvenaria, uma casa inacabada, e meus pais compraram uma tia da minha mãe, já falecida há um certo tempo, e continuaram com a construção. Meus pais moraram durante um tempo nos fundos da casa da minha avó, em Porto Alegre, numa casa de madeira, e meu pai tinha comprado a madeira e feito essa casa. E ele tinha avisado, um dia eu vou pegar essa madeira de volta. Eu achei até estranho, eu comentei com ele uma vez, mas por que levou, não deixou? Já estava uma casa pronta. Ele disse, não, a madeira é minha, fui eu que comprei, eu vou levar ela para onde quiser. E levou para a praia e concluiu a construção dessa casa de praia, que era inicialmente com um quadrado de alvenaria, com toda essa parte de madeira e mais os banheiros que foram feitos ao fundo também de alvenaria. Eu não tenho, infelizmente, uma foto boa aqui agora, não tenho uma planta, mas vou ver se um dia eu consigo, nos próximos vídeos, explicar melhor como era a casa. Mas já deu para entender que ela era bem rústica. O outro ponto interessante é que os móveis, os eletrodomésticos, a estrutura dessa casa de praia também era precária. Eram os restos, a sobra de tudo que nós conseguimos em algum lugar. A geladeira era uma geladeira Frigidaire, nome francês bonito, mas na verdade era bem velha e dava choque.
Já era um risco. Primeira coisa é abrir e fechar essa geladeira. Não fechava direito e ainda dava choque. O que foi feito assim de interessante foi que a cozinha foi bem grande. Ela pegou toda a largura da casa, de maneira que nós estávamos a maior parte do dia, a maior parte do tempo, efetivamente usando a cozinha de casa. Os quartos eram só para dormir. A sala era um corredor onde a gente passava, tinha uma ou outra coisa, mas o local de confraternização, de comunhão, de alegria, de brincadeira, de descontração, era a cozinha. E para construir essa parte de madeira, na ampliação da casa para torná-la habitável, meus pais contrataram uma outra pessoa bem próxima à família, um carpinteiro mesmo, profissional, e ele veio durante já esse veraneio inicial para terminar de construir a casa juntamente conosco. E nós já estávamos lá, ele construindo e a gente ali alternando obras com o lazer, idas para a praia e tudo mais. E era bem interessante essa convivência, uma pessoa muito boa, muito querida, que nós sentimos também muita falta. E foi interessante também um outro aspecto. Na época, os servidores públicos civis e militares não recebiam o 13º. O pagamento de dezembro vinha por volta do dia 15, antes do Natal, e o de janeiro chegava por volta do dia 30 de janeiro, ou seja, 45 dias com um vencimento, sem 13º e a inflação de 100% ao ano. Ou seja, esse mês de dezembro e o mês de janeiro inteiro eram meses muito complicados financeiramente e particularmente nós que estávamos de férias na praia. Chegou uma hora, acabou o dinheiro, nós na praia, a obra continuando, prosseguindo, e a gente não tinha nem aquele dinheiro para o almoço. Minha mãe pensou, o que nós vamos comer hoje no almoço? Saiu de manhã cedo com meu pai, avisou o nosso amigo que era carpinteiro, olha, estamos saindo para pescar o almoço. E Deus abençoou, eles voltaram com o almoço farto, comemos muito peixe aquele dia, garantimos então o nosso sustento por meio da pescaria. Era mais um ponto muito interessante na praia, esse gosto pela pesca, essa oportunidade que nós tínhamos. Concluímos a nossa casa, fomos nos instalando com as coisas usadas, as camas também eram bem interessantes. Todas as camas velhas, tinha uma cama grande de madeira, que era maior que uma cama de solteiro, mas não chegava uma cama de casal, e foi cortado um pedaço de espuma, não era um colchão, era um pedaço de espuma mesmo, bem mole, que servia de colchão. Havia um outro colchão que a gente jogava no chão para dormir, quando era necessário, vinha mais gente, vinha visita, e ele era feito de palha, também todo molenga, todo desengonçado, mas ninguém reclamava muito, de tão cansado que a gente estava depois de um dia de aventuras na praia, a hora que deitava batia também o sono, só no outro dia pela manhã. Ali próximo à nossa casa já havia alguns vizinhos mais antigos que nos receberam muito bem, nós nos sentimos também um ambiente muito aconchegante. E logo em frente à casa havia uma outra casa também de madeira, já bem velha, assim, parecia até bem já detonada pelo uso, e tinha uma placa escrita Rancho do Vô Bronqueiro. Esse vô bronqueiro era um senhor já aposentado, que devia ter, na época, mais de 80 anos, ou seja, nasceu no século XIX ainda, no final do século XIX, não sei se ainda pegou o tempo do Império, e ele tinha uma voz rouca, tinha um jeitão todo de falar, parecia que estava realmente brigando, resmungando. Uma vez foram até alguns fiscais da prefeitura verificar uma obra que ele tinha feito, ele já chegou, a obra está dentro do padrão, está tudo certo aqui, eu já pedi autorização, vocês não têm nada para fazer aqui. O pessoal saiu de fininho, não, está tudo certo, a gente já viu aqui, já está tudo ok. Essa fama do vô bronqueiro fazia com que ele fosse respeitado e muitas vezes até temido. Quando meu pai foi lá, conversou, disse que era sargento reformado do Exército, que serviu ao Exército durante um bom tempo, os quartéis que ele tinha servido. Aí o vô bronqueiro lembrou, não, mas aqui próximo tem também uma outra pessoa que é militar, ele era também sargento, enfermeiro, ele também já está na reserva há um certo tempo, e falou o nome completo dele, e só chegou no final que o sobrenome dele era Pinto. Aí meu pai lembrou, mas é o Pinto! E saiu correndo do jeito dele, ali da casa do vô bronqueiro, em direção à casa desse sargento Pinto, gritando pelo meio do caminho, Pinto! Pinto!
Pinto! E eu, criança, indo atrás para a gente chegar até a casa do Sargento Pinto. Chegando lá, realmente era aquele antigo amigo dele. Então, contamos histórias, que eu só escutava na época, né? Era que nem aquele papagaio que escuta, mas não fala, né? A falar ele não fala, mas presta uma atenção. E eu sempre acompanhei meu pai, particularmente, sempre escutei muitas das histórias, por isso que eu lembro de algumas até hoje. E foi interessante reencontrar também esses antigos amigos. E havia um costume também nessa praia de colocar alguma placa que identificasse as residências. A rua naquela época não era calçada, era só um chão, na verdade, areia batida. E para identificar mais fácil, já que ainda não era bem atualizado esse cadastro, era colocado uma placa com o nome da residência, alguma coisa que identificasse. Solar da Amizade, o Rancho do Vô Bronqueiro, como a gente viu. E assim foi, vários outros nomes, né? Recanto, Canto, Lar de Fulano, Lar de Beltrano. E aí meu pai colocou o Recanto da família Adam. Então não confunda com a família Adams, que é com N, com S, que é a americana, com o nosso caso, que é Adam, A-D-A-M, e com uma origem alemã. E foi interessante que alguns levaram a sério, como o Recanto da família, não só do lado do meu pai, mas também do lado da minha mãe. E houve um dia, um feriado, que começou a chegar gente já de noite, de madrugada, sem avisar. Naquela época não havia telefone na praia nem pensar. Não pegava TV, não tinha telefone. Na própria capital, Porto Alegre, a fila de espera para um telefone eram 3 anos. Mesmo assim, as ligações eram caríssimas, interurbano, nem pensar. Ou seja, não tinha como avisar. Estou indo te visitar na praia nesse final de semana. Posso ir aí? Tem lugar para mim? As pessoas simplesmente apareciam. Chegou numa noite dessas, sexta-feira, de sexta para sábado, essa madrugada, estava dormindo na minha cama, chegaram visitas. Saímos, demos lugar à nossa cama, fomos para a sala naquele colchão de palha. Passou mais um tempo, chegou mais gente, nós saímos do colchão da sala e fomos dormir em cima de um acolchoado, um edredom, na cozinha. Passou mais um tempo ainda, agora já bem de madrugada, veio mais gente e nós tivemos que ir para a Variante Azul, aquela variante que nos levava lotada de Porto Alegre até a praia, uma viagem de 110 quilômetros aproximadamente, mas que parecia uma jornada infindável por toda a dificuldade que era acomodar toda a família e o material nessa variante. Isso depois que nós tivemos a variante, que no início a gente chegou aí de ônibus para a praia e da rodoviária até a nossa casa, passando por dunas de areia, 1 quilômetro, que foi mais uma aventura. Mas chegando então esse pessoal, eu e meu irmão fomos para a variante. Ela rebatia esse banco de trás com o bagageiro e formava realmente uma cama que para crianças da nossa idade estava até bem adequada. Mas chegou no outro dia de manhã, meu pai tinha que comprar pão para todo aquele bando de gente, mas tudo pessoas queridas que nos trouxeram realmente muita alegria pela sua convivência, e ia pegar o carro, já que era bastante coisa que tinha que comprar, pão, leite, mais alguma coisa que precisasse. A gente podia até normalmente ir a pé para esse mercadinho ali perto de casa, mas nesse dia não tinha jeito, ia ter que ir de carro. E eu e meu irmão dormindo, meu pai, bora, levanta aí que eu tenho que pegar o carro. E aí a gente cansado, criança, não enche o saco, a gente quer dormir, deixa a gente em paz aqui, vai a pé, não enche, não incomoda, né? Aí meu pai nem pensou 2 vezes, fechou a tampa traseira da variante, e aí nós seguimos dentro da variante, dormindo mesmo, o carro chacoalejando, a gente indo de um lado para o outro, até chegarmos no mercado. Quando a gente parou no mercado e o sol já estava mais alto, a gente de pijama ali deitado, aquele sol forte batendo e tudo fechado, o carro trancado, e as pessoas vindo ali, até outras crianças colocavam a cara no vidro para ver o que era, o que estava acontecendo, como se fosse realmente uns bichos estranhos no zoológico. Mas fazia parte dessa aventura, fazia parte
dessa nossa maneira de ser, dessa maneira como nós vivíamos, como nós convivíamos na praia. Aí voltamos lá e continuamos a nossa vida. E quando juntava muita gente, tinha ainda um amigo nosso que vinha também com o Fusca, com o bagageiro, e ele montava uma barraca nos fundos de casa. Puxava um gato de casa para botar iluminação, para puxar suas tomadas, já tinha toda aquela estrutura, ou seja, ao invés de utilizar um camping, usava o quintal da nossa casa, usava os banheiros normalmente, mas pelo menos não precisava nos tirar da nossa cama para que ele pudesse, juntamente com sua família, veranear conosco. Normalmente, no domingo, era sagrado, churrasco. O pessoal já ia mais cedo para a praia, já retornava, e nesse retorno já começava o churrasco, já começava a festa. Era também um momento de grande descontração, comida à vontade, comida farta. Esse foi um ponto que meus pais sempre gostaram de abundância na hora de comer. Nunca aquela, vamos regular um pouquinho para cada um, você já pegou seu pedaço. Então, se era para fazer alguma coisa, fazia bem feito, vamos comer. Se não tem para ninguém. Se tem, todos nós vamos comer bem, vamos comer felizes, vamos comer à vontade. E assim que funcionava, e assim que a gente ficava mais um momento descontraindo, conversando, contando história com todo esse pessoal que vinha conosco. Nessa cozinha também funcionava, a gente brincava que era o cassino. Então, jogava dominó, jogava cartas, mas sempre brincando, descontraído, sem aquela eu tenho que ganhar, vamos roubar para ganhar, vamos nos dar bem. Não, era um momento realmente de descontração. Depois de um dia cansativo que a gente foi no mar, que a gente brincou, jogou bola, tudo mais, nós aproveitamos esse momento para estar ali também nesse último recanto das forças que nós tínhamos para dormirmos no outro dia, voltar toda essa nossa aventura. Eu particularmente não gostava muito de ir na praia nesse período. Era o período que eu estaria de férias e tinha muitos amigos e nós jogávamos futebol, tinha um campinho próximo ali da nossa casa em Porto Alegre. Também eu gostava sempre de ver televisão, era a época que passava os melhores filmes antigamente, não tinha TV a cabo, TV por assinatura, era só meia dúzia de canais na TV aberta, e era o período que tinha os melhores programas, os melhores filmes, o que seriam os lançamentos da época, e nós tínhamos essa oportunidade. Ou seja, já perdia tudo isso, que na praia não pegava TV, somente com antena externa, e olhe lá. E nós nem teríamos condições de levar uma TV de casa, que as TVs de tubo pesadíssimas, para a praia. Então, passávamos o período na praia sem televisão. E normalmente também era o término das novelas. Eu lembro que um ano desse era o término da novela Escrava Isaura, tá? Perdi o final. Eu estava curioso para saber como que essa novela ia terminar. Eu sei que teve reprise, vale a pena ver de novo, saiu um remake de Escrava Isaura, saiu a reprise do Escrava Isaura, passou no Vale a Pena Ver de Novo, em tudo quanto é lugar, e eu não assisti. Até hoje eu não sei como que essa novela acaba. Nós só tínhamos um rádio AM, que passava então a manhã toda tocando Amado Batista, Odair José. Quando melhorava, era com Roberto Carlos. Pelo menos deu uma folga. E aqueles programas que o pessoal conseguia cadeira de rodas, muleta, ajudava as pessoas, contava histórias. E era a única fonte de notícias ou uma ligação com o mundo civilizado que a gente tinha, um rádio AM. E tinha que botar na estação que a minha mãe queria. Fora nos horários, então, que meu pai queria escutar uma determinada música, ou então que era um horário das notícias, que ele botava naquele canal da notícia, todo mundo tinha que ficar quieto para ouvir a notícia, quisesse ou não saber o que estava acontecendo. Então, com isso, eu não gostava tanto naquela época de ir para a praia por conta daquilo que eu perdia com os meus amigos na cidade. Mas, à medida que passavam um tempo, também chegavam os outros vizinhos ali, chegavam novas crianças, jovens da minha idade na época, e aí a gente brincava, se divertia, ia para as nossas aventuras também. Mas, principalmente no início do veraneio, no início de dezembro ainda, que tinha poucas jovens e crianças, nessa época eu não era muito chegado. Eu gostava até mais da sensação da liberdade, de jogar vôlei na beira da praia, de jogar futebol, de correr, escalar as dunas de areia,
do que tomar banho no mar propriamente dito. Mas com o tempo, a gente estando em grupo, estando com aquelas pessoas que a gente gosta, a gente brinca, faz a farra, faz toda aquela bagunça organizada no nosso grupo. Uma outra coisa muito interessante na praia era a pescaria. Eu já havia me referido que meus pais saíram um dia literalmente para pescar o almoço. Deus abençoou e garantiu o nosso sustento aquele dia e vários outros com o fruto dessas pescarias, mas era mais uma forma de lazer. A rede utilizada era uma rede onde nós amarrávamos uma corda e tínhamos um outro pedaço de madeira onde a gente enrolava e colocávamos ela no mar e as próprias correntes, a correnteza de retorno, do repuxo, levava ela para o fundo. E ela ia sempre numa direção, ao norte ou ao sul, e nós tínhamos que acompanhar a rede por onde ela fosse. Enquanto ela estivesse dentro do mar, a gente não puxava. A gente ia seguindo até o mar mandar ela de volta. E com isso a gente andava quilômetros e quilômetros na pescaria, subindo, descendo, voltávamos para o local inicial, pegávamos os peixes, minha mãe já limpava os peixes na beira da praia, nós ficávamos em volta ali, pegávamos marisco, achávamos de vez em quando uma ostra. A praia não era tão cheia, havia um local que era próprio para que a gente pudesse utilizar a rede, ou fora desses horários onde iam os veranistas, no início da manhã e no final da tarde e de noite, madrugada, poderia utilizar toda a extensão da praia. E uma vez nós fizemos uma competição, havia 2 grupos. Um grupo era adepto de pescar de manhã cedo, pescar logo de madrugada, ver o sol nascer na praia. E o outro grupo queria pescar de noite. Dividimos as equipes. Meu pai, que é do interior, né, a gente brinca que é da roça, que gosta de acordar cedo, não gosta de dormir tarde, já acordava cedo, juntou a equipe dele e saiu de manhã para pescar. E minha mãe, que sempre foi da noite, notívaga, um nome bonito, né, saía conosco. A maior parte dos filhos gostavam também de mais ficar à noite, com mais um outro grupo. Aí levava até carro, iluminava com os faróis no mar e entrava e pescávamos então de noite. No final, juntávamos e víamos quem tinha pescado mais era o campeão. O perdedor limpava os peixes. Então essa competição saudável sobre pescaria também fazia parte das nossas aventuras. Ou às vezes durante o dia nós íamos todos juntos pescar, aproveitar bem o tempo, nos divertir. Eu tenho ainda muitas outras histórias para contar, eu vou guardar para outros vídeos, não vou conseguir esgotar aqui, senão vai ficar muito grande. A nossa conclusão é que mais importante do que o luxo, um local bem estruturado, com tudo do bom e do melhor em termos materiais, não é o que vai fazer a alegria, a satisfação de estar juntos dentro de uma mesma visão, de um mesmo ideal, de um mesmo propósito, ou simplesmente para a gente relaxar e curtir um momento a sós, um momento para parar de pensar nos problemas, nas situações e aproveitar bem as férias e os momentos de lazer. Mas é estar com aquelas pessoas com quem nós nos damos bem, aquelas pessoas que são queridas, nossos amigos, nossos familiares. O Salmo 128, que é o Salmo da família, ele nos diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos e cumpre as suas leis. Do trabalho de sua mão comerás, feliz serás e tudo te irás bem. E ele completa ainda falando da alegria desse homem de estar com a sua esposa, de estar com a sua família, de estar com seus filhos, e que eles são abençoados, prósperos, felizes, por conta de estarem juntos e andando nos caminhos do Senhor. E foi essa união, foi esse mesmo Espírito, foi essa alegria que fez com que nós sempre estivéssemos felizes na praia, aproveitando o tempo, compartilhando as alegrias, compartilhando o pouco que nós tínhamos com aquelas pessoas que nos eram queridas. E graças a Deus nós continuamos com essa amizade, com esse mesmo bom relacionamento até os dias de hoje. Hoje é o meu aniversário, 17 de dezembro de 2021. Passei muitos aniversários na praia, não tinha os meus amigos de Porto Alegre, que não podiam estar juntos, presentes, mas tinha outros amigos que eu fiz na praia, os meus parentes, a minha família, aquelas pessoas que sempre estiveram ao meu lado, que faziam questão de estar lá junto conosco, passando mais esse período. Então, nesse dia do meu aniversário, eu peço para você também um presente.
assista esse vídeo todo no YouTube, compartilhe, deixe o seu like, escreva o seu comentário, peça mais histórias, diga o que você gostaria de ouvir, qual história, se você participou conosco dessas aventuras na praia, nos conte mais alguns detalhes, se tiver fotos, me mande, para que esse vídeo, os demais vídeos do canal possam atingir mais pessoas, que possam aprender e ter essa referência daquilo que Deus deseja para a sua vida, daquilo que é o melhor para a sua família e aquilo que nós podemos aprender juntos nessa nossa jornada. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.